Tarde. Na aula de hoje a gente vai ver algarismo da divisão de Euclides. Meu Deus, que nome feio. Bom, não é tão complicado, apesar de hoje a aula ser um pouquinho mais, como que eu posso dizer? Ela não é uma aula difícil, mas ela é uma aula que a gente começa agora, pessoal, a apresentar as aulas de Olimpíada com um pouquinho mais de formalidade. Ou seja, a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado alguns conteúdos que caem em Olimpíadas. Para dessa forma, a gente está preparado para trabalhar alguns conceitos e alguns exercícios mais elaborados, tá? Então, na verdade, a gente começa agora uma sequência de vídeos, tá? A partir da aula de hoje, no qual a gente vai trabalhar, às vezes, com uma linguagem um pouquinho mais complicada, às vezes vocês vão falar assim, nossa, mas era mais fácil ter falado desse jeito, ou de outro jeito. Enfim, pessoal, não se preocupem com a linguagem, vamos entendendo, vamos tentando também ir adquirindo o vocabulário, as táticas, as técnicas que a gente está fazendo, porque é uma, é uma sequência de vídeos que eu vou trabalhar questões que mais aparecem em Olimpíadas de sexto e sétimo ano, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Pessoal, para a gente entender então o que é o algoritmo da divisão de Euclides, vamos dividir 298 por 7 da maneira que a gente conhece normalmente, tá? Vou pegar aqui o 298, vou dividir ele por 7. Bom, 29 por 7 o mais próximo é o 28, que é 7 vezes 4. Sobra 1, baixo 8. 18 por 7, o 2 chega bem pertinho, sobram 4. Eu posso falar que na divisão do número 298 por 7, o quociente é 42 e o resto é 4. Dessa forma, pessoal, eu posso escrever que 298 é igual ao número 7 vezes o quociente 42 mais o resto 4, tá? Então, o algoritmo de Euclides é justamente a generalização de qualquer divisão. Qualquer número natural A que eu estiver dividindo por um número natural B, a gente pode escrevê-lo dessa maneira aqui. O número A vai ser igual ao número B vezes um outro número natural que é o quociente, é o resultado, entre aspas, dessa divisão, mais o resto. E o resto pode ser de zero, né? Ele tem, o resto, o zero é menor ou igual do que o resto. Então, o resto tem que ser maior ou igual do que zero. E o resto tem que ser menor do que o número b, tá? Que é o denominador, menos 1. Por que ele tem que ser igual ao denominador menos 1? Aqui a gente dividiu por 7. O nosso b é igual a 7. Por que nesse caso o resto tem que ser igual a tem que ser entre 0 e b menos 1? Se o b é 7, b menos 1 é 6. Então, por que o resto, quando eu divido por 7, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, mas não pode ser maior do que 6? Bom, se tivesse deixado um resto 7, eu fiz alguma coisa errada na minha divisão. Né? Imagina que eu fiz lá 298 dividido por 7. Ah, deu 4, ok. Então pega aqui, sobra 1, baixo 8. Ah, vou colocar 1 aqui. Aí vai dar resto 11. Espera aí, resto 11 é maior do que 7. Dava para ter colocado mais uma vez o 7 anteriormente. Né? Dava para ter feito 2 vezes 7 ao invés de 1 vez 7. Então, toda vez que o resto for maior que 7, dava para eu ter utilizado no denominador, desculpa, no quociente, um número maior aqui, né? Então, a gente sempre tem que colocar esse resto menor do que o denominador, obviamente. Tudo bem? Isso é importante para a gente fazer algumas questões. Então, gente, algoritmo de Euclides diz isso daqui, que uma divisão de A por B, você pode escrever o número A como B vezes o quociente mais o resto. Vamos ver no que isso ajuda a gente. Bom, pessoal, uma questão que está no banco de questões da OBMAP de 2012, ou da OBM, não lembro qual que é o banco de questões, ele trouxe essa questão. Ele fala que na figura abaixo representa o traçado de uma pista, os postos A, B, C e D são usados para a partida e chegada de todas as corridas. A distância entre os postos vizinhos em quilômetros estão indicados na figura e as corridas são realizadas no sentido indicado pela flecha. Por exemplo, uma corrida de 17 km
pode ser realizada com partida em D e chegada em A, de tal forma que você vai sair de D, andar 4 até o A, 5 até o B, né? 4 mais 1, 5, com mais 2, 7, com mais 6 vai para 13 e com mais 4 chegou no A percorrendo 17. É isso que ele quis dizer aí, tá bom? A letra A, para vocês pensarem, tá? Vai ter lá no formulário, para vocês responderem essa de cima, quais são os pontos de partida e chegada de uma corrida de 14 km? Veja aí, pessoal, como que você faz para fazer uma corrida de 14 km. Vamos fazer a letra B. E para uma corrida de 100 km, quais são esses postos? Poxa vida, 100 km é muito para a gente fazer na mão, né? 14 da letra A é fácil, eu vou procurar algumas possibilidades, em algum momento eu vou achar uma de 14. Mas 100 km eu ficar contando um por um vai demorar muito. Agora, tem um detalhe. Se eu pegar uma volta inteira, eu vou pegar 1 mais 2, 3, com mais 6, 9, com mais 4, 13. Bom, então pelo algoritmo de Euclides, eu sei que eu posso pegar o número 100 e dividir por 13, e aí eu vou descobrir algumas informações. Vamos ver? Se eu pegar o 100, eu consigo escrever ele como 13 vezes o quociente mais um resto. Vamos ver no que me ajuda o quociente, o resto, e o que significa o quociente e o resto nesse caso. Bom, primeiramente vamos dividir. E, pessoal, eu sei que é mais fácil fazer a divisão direto, é mais rápido, mas faça pelo algoritmo de Euclides, porque a gente vai precisar, talvez não para a aula de hoje, mas para alguns conceitos que a gente vai utilizar um pouquinho mais para frente, tá bom? É importante seguir treinando o que a gente está fazendo aqui. Então, se eu for dividir 100 por 13, eu vou ter que dividir o 100 direto, então não dá para fazer o 1, o 10, vou ter que ir para o 100. Vamos começar aqui, vamos chutar, eu acho que vezes 7. 7 vezes 3 dá 21, né? Subiria 2, 7 vezes 1 daria 7, com mais 2, 91. Provavelmente se eu colocar o 8, vai passar, né? Vai ficar 24, sobe 2, vai passar. Então, o que acontece, pessoal? Eu posso escrever o 100 como 13 vezes 7, mais o resto, que vai dar 9. Pode fazer a continha ali do 100 menos 91, vai dar 9. O que significa isso, pessoal? Vamos entender que com 100 km, eu consigo andar 7 vezes os 13 km de uma volta completa. Então, independente de onde eu sair, com 100 km, eu consigo dar 7 voltas nessa pista. Só que eu vou andar mais 9 e parar em algum ponto. Só que qual que é o problema, pessoal, de eu andar mais 9 e parar em um ponto? Repara que se eu tivesse começado no ponto D, aí eu vou lá, dou 7 voltas completas, voltei para o ponto D. E aí, se eu andar mais 9 km, eu vou andar 4, 5, 7, e agora? Eu vou andar 2 km e parar no meio do nada? Então, eu não posso começar na letra D. Ou seja, pessoal, eu preciso começar num ponto que esteja a 9 km de outro ponto. Este resto 9 me indica que eu preciso estar a 9 km de outro ponto. Eu já vi que do D não dá. Olha o A, pessoal. Eu vou andar 1, mais 2, 3, com mais 6, 9. Então, o ponto de partida pode ser o A e o ponto de chegada pode ser o D. Né? Depois de eu dar 7 voltas completas e mais uma volta quase completa, eu vou até o D. Será que existe mais algum ponto? Se eu sair do B, eu vou andar 2. Com o C, eu vou andar 8. Aí eu andaria 12 até o A. Não pode. Olha do C, eu vou andar 6 mais 4, já não dá também, né? 10. E eu precisava andar 9. Então, a única possibilidade, pessoal, é sair de A, chegar em D, tá bom? Usando aí o algoritmo de Euclides, ok? Dá uma olhadinha na letra C, só para a gente ver aqui. Mostra que é possível realizar corridas com extensão igual a qualquer número inteiro de quilômetros. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, na letra C, o que a gente precisa pensar é o seguinte. A gente está lidando com um problema aqui que é uma divisão euclidiana, que é uma divisão que se encaixa no algoritmo de Euclides, né? E
E o que acontece? Se a gente conseguir mostrar, quando ele fala assim, ó, mostre que é possível, se a gente conseguir, através das palavras ou através de uma generalização, provar que a gente consegue, para qualquer número, não preciso mostrar todos, até porque seriam infinitos números, e aí a gente não conseguiria resolver. Agora, repara uma coisa, eu consigo fazer uma corrida de 1 km? Consigo, que é de A para B. Eu consigo fazer uma corrida de 2 km, que é de B para C. Então, eu já fiz de 1, já fiz de 2. Eu consigo fazer uma corrida de 3 km, de A até C. Eu consigo fazer uma corrida de 4 km, de D até A. Eu consigo fazer uma corrida de 5 km, que é de D até B. Certo? Eu consigo fazer uma corrida de 6 km, de C até D. Eu consigo fazer uma corrida de 7 km, que é de D até C. 4 mais 1 mais 2, 7. Eu consigo fazer uma corrida de 8 km, indo de B até D. 8. Eu consigo fazer de 9, indo de A até D. Eu consigo fazer de 10, indo de C até D. Eu consigo fazer uma corrida de 11, indo de C até B. 11. Eu consigo fazer uma corrida de 12 km, indo de B até A. 12. E eu consigo fazer corridas de 13 km, indo de qualquer ponto e voltando até o mesmo ponto, dando uma volta completa, porque a pista tem 13 km. O que eu acabei de mostrar aqui, pessoal? Que como a gente tem o nosso número A escrito pelo nosso denominador B, vezes o quociente Q mais o resto R, eu posso ver aqui, pessoal, que a gente conseguiu fazer combinações para todos os números possíveis de 1 a 13. Só que olha o que acontece. Para qualquer corrida de tamanho A, quando eu dividir por 13, que é a extensão da pista, vai dar um quociente que é o número inteiro, que é o número de voltas que eu estou dando, mais um resto. Gente, repara que eu tenho todas as possibilidades de resto aqui. Quando a gente coloca aqui o 13, vai ser o resto zero. Né? Se eu pegar a corrida de 1 km, dividir por 13, eu vou ter que 1 é igual a 13 vezes 0, não dei nenhuma volta completa, mais resto 1. Quando eu tiver uma corrida de 2 km, eu vou ter uma corrida de 13 vezes 0, mais resto 2. Imagina que eu tenho uma corrida, aqui, ó, depois do 13 seria o 14. Será que é possível fazer uma corrida de 14 km? Na prática, a gente sabe que dá. É só eu sair do A, dar uma volta completa e andar até o B, eu vou ter uma corrida de 14 km. Como que eu escreveria o 14 no algoritmo de Euclides? Ele é igual a 13 vezes 1 mais resto 1. Tudo bem? E repara, pessoal, que esse resto ele me indica sempre o lugar aonde você vai ter que sair e chegar. Então, por exemplo, se você quer resto 1, você vai sair de A e chegar em B. Seja uma corrida de 1 km, uma corrida de 14 km, uma corrida de 27 km, tudo bem? Uma corrida de 40 km. Podem pegar esses números, divide por 13, vocês vão ver que o resto deles vai ser sempre 1, e para fazer essa corrida dar certo e você andar exatamente 14 km, você vai ter que sair do ponto A e chegar no ponto B. Confere aí, pausa o vídeo e faz aí para vocês verem. Tá? Pega pelo menos um desses valores aí, dos maiores, 27 ou 40, e tenta fazer para você ver. Então, pessoal, só para ficar bem claro, este é um exercício de divisão, por mais que ele esteja escondido na forma de um problema. Tá? Então, quando a gente entende que o número de quilômetros, nesse caso, é o número que a gente está dividindo, que 13 é o tamanho completo de uma volta e que eu consigo formar todos os restos possíveis, qualquer número que a gente faça de corrida vai ser possível eu fazer a divisão. Pode colocar até uma corrida gigantesca aí de 1.083.720 quilômetros. Pode ter certeza, pessoal. Vai dar para fazer essa corrida representada aí. Você vai dividir por 13, vai achar o número de
de voltas completas, vai ter um resto aqui, e aí você vai descobrir de que ponto você vai ter que sair e chegar. Certo? Bacana isso? É um pouquinho avançado agora que a gente está trabalhando, ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Na divisão de dois números inteiros, o quociente é 16. Então, imagina que a gente está dividindo o número A pelo número B, e o quociente é 16. Então, o A é igual a 16 vezes B, e o resto é o maior possível. Ok? Então, o resto é B menos 1, né? Lembra que o maior resto possível, ele é o divisor B menos 1 sempre? Olha um pouquinho no vídeo anteriormente que vocês vão entender. Tem uma coisa que aqui, ó, eu tenho 16 vezes o B. Eu tenho mais um B, mais uma vez o B. Eu posso juntar esses dois e falar que eu tenho 17 vezes o B. Então, o número A, na verdade, ele vai ser 17 vezes o número B menos 1. Tá bom? Ok? Por enquanto, são essas informações que ele deu. Nossa, que coisa estranha, nunca vi isso, que difícil ficar fazendo isso daí. Pessoal, a aula de hoje é um pouquinho mais complexa, mas tenta entender o que a gente está fazendo, vamos treinando, vão ter alguns exercícios. A ideia é que a gente suba um pouquinho o nível na aula de hoje e aí depois a gente volta a fazer alguns exercícios mais fáceis, sobe um pouquinho, tá? A gente vai dar uma alternada. Então vamos lá. Se a soma do dividendo e do divisor, dividendo A mais o divisor B, é igual a 125. Tá? Ele falou aqui, se a soma do dividendo e do divisor é 125, determine o valor do resto. Bom, pessoal, a gente precisa achar qual o valor de A e de B que daria 125 somados e atenderia essa outra alternativa aqui. Se você está no 7º ano, já viu equação e já trabalha bem com equação, a minha sugestão é tentar substituir no lugar desse A, colocar 17b menos 1, né? E vendo o que vai dar. Você vai chegar aí no valor do B através disso, tá? Agora, se você ainda não sabe fazer equação, tem muita gente do 6º ano na aula, então, vamos lá, pessoal. O que a gente pode fazer nesse caso? Não resta muito para a gente a não ser chutar alguns valores por enquanto. Como assim chutar valor? Bom, não é qualquer valor que vai dar certo, só tem um valor de A e um valor de B que vai dar certo. Mas a gente sabe que essas duas regras têm que ser respeitadas, que A mais B tem que dar 125 e que A é igual a 17b menos 1. Eu vou chutar um número baixinho, aí eu vou aumentando de 5 em 5 e depois a gente vai regulando, para não ter que ficar chutando todos eles. Eu vou descobrir o A primeiro, chutando um valor para o B nesta conta daqui. Eu vou chutar o B igual a 1 para ver. Se o B fosse 1, o A seria 17 vezes 1 menos 1. O A seria 16, já que 17 vezes 1 dá 17, menos 1 dá 16. Nesse caso, A mais B, né, eu teria que ter A, se o B aqui fosse, como eu falei, 1, A mais 1 igual a 125, putz, não vai dar certo, né, porque o A teria que ser 124. Para mais 1 ficar 125, o que é completamente absurdo, porque aqui o A tem que ser 16. Então eu vou aumentar um pouquinho o valor do B. Eu vou chutar um B mais alto, eu vou colocar esse B igual a 10. Vou chutar aqui um valor de B igual a 10. Então vai ficar A igual a 17 vezes 10 menos 1. Então este meu A, ele daria 170 menos 1, 169. Ok? 169. Por essa conta daqui. Né? Vai ficar 170 menos 1, 169. Nesse caso, o meu B seria... O meu A aqui ficaria negativo, né? Porque se o B for 169, passa de 125, então também não pode ser vezes 10.
Então, já que não foi no 1, já não foi no 10, eu vou chutar um meio aí, eu vou no 5. Poxa, mas tem outro jeito de fazer esse exercício? Tem por equação, pessoal. Por equação, depois eu mostro como faz. É mais rápido, mas eu estou mostrando na hipótese da gente não saber a equação que a gente teria que fazer. Ok? E por isso que é importante a gente estar disposto a aprender coisas que parecem ser mais difíceis no começo, mas depois vão facilitar a nossa vida. Como a equação, por exemplo. 17 vezes 5 vai dar metade de 170, que é 85. Menos 1 vai dar 84. Ok? Se o b, então, for igual a 5, se o b for igual a 5, a gente vai ter o a igual a 120. Também não vai bater nesse caso, porque o a tinha que ser 84. Então, também não é igual a 5, mas já está ficando menos absurdo. Vou tentar o 7. Então, assim, óbvio, se fizer desse jeito, algumas vezes a gente acaba achando. Eu vou tentar, então, o 7. Então, o a vai ser 17 vezes 7, menos 1. 17 vezes 7, menos 1. 17 vezes 7 vai ficar 7, 7, 49, sobe 4. Vai dar 119. Tá? Menos 1, 118. Então, a gente tem que o a é 118. E aí, repara, pessoal, que se o a for 118, 118 mais quanto dá 125? É justamente o 7. Então aqui bateu, porque o b aqui vale 7 e o a 118. Aqui o a 118, o b vale 7. Então eu descobri que esses números somados é o a igual a 118 e o b igual a 7. Ok, mas a pergunta era qual é o maior resto possível? Determine o resto, né? Bom, se eu dividir por b e o b igual a 7, o maior resto possível é o 6, tá? Repara que se eu pegar o 118, dividir por... ele vai ser igual a 7 vezes o 16 mais 6. Vamos fazer a conta? 16 vezes 7, 7, 6, 42, sobe 4. 112 com mais 6 dá o 118, como a gente queria, tá bom? Bom, pessoal, isso é resolvendo um exercício bem dificinho, sem equação. E com equação, o que a gente teria que ter feito? Como eu falei desde o começo, eu pegaria esta equação e substituiria no lugar do a aqui. Ia ficar aqui 17b menos 1, mais esse b que está aqui da equação, é igual a 125. Ficaria 17b mais b são 18b. Esse mais 1 vai passar para lá, esse menos 1 vai passar para lá como mais 1, né? Vou somar os dois lados da equação com mais 1. E aí eu vou ter que o b é igual a 126 dividido por 18. 126 dividido por 18. Bom, a gente sabe que o resultado vai ser 7, então eu vou chutar um 7 aqui, né? 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7, com mais 5, 12, né? Resto 0. Ok? Assim que a gente acharia o b, e aí achou o b, é só trocar aqui nesse lugar, no lugar aqui desse b, que a gente acharia o a do 118, tá? Obviamente, se você sabe a equação, esse exercício fica muito mais fácil do que se você não sabe a equação. Mas, independente, é possível resolver. E é um exercício um pouquinho mais complicado, ok? Vamos para o próximo? Pedro caminha ao redor de uma praça retangular, onde estão dispostas 12 árvores. Brincando de tocar cada árvore durante seu passeio, se o início ele toca a árvore indicada na figura, ele anda no sentido da seta, indique a árvore que estará tocando ao encostar em uma árvore pela 100ª vez. Pessoal, esse daqui fica para vocês, está lá no Google Formulários, tá? Mas é bem parecido com o que a gente fez dos caminhos. Só que aqui é de uma em uma árvore, tá bom? Tenta fazer, qualquer dúvida vai lá no Hangout para me perguntar, ok? Esse daqui eu vou começar e eu vou deixar para vocês terminarem lá no formulário,
tá bom? E também qualquer dúvida pode me perguntar no Hangout. Mas, ó, considere a seguinte sequência de números: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Formado alternadamente pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e pelos algarismos 5, 4, 3, 2, 1. Qual o algarismo que aparece na posição de 2015 nesta sequência? Bom, pessoal, repara que aqui é bem parecido com o que a gente está fazendo. Não importa eu ficar escrevendo até o 2015, eu não preciso fazer isso. Eu preciso entender que a partir de um certo momento existe uma repetição. Só tomar cuidado que às vezes a repetição engana a gente. Não é do 1, 2, 3, 4, 5. Né? Porque depois do 1, 2, 3, 4, 5, não volta a ter 1, 2, 3, 4, 5. Aonde que repete? Repare que depois do 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, eu tenho a repetição dessa caixinha muitas e muitas vezes. Tá vendo? Que se eu dividir isso daqui, ó, como se isso fosse um pedacinho, tá vendo que ele está repetindo igualzinho aqui, ó? Igualzinho aqui. Tá vendo? Aí eu tenho que pensar quantos números eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele, a cada 8 números, se repete. Então, o que eu vou fazer com esse 2015? O que eu vou fazer com essas 8 repetições para descobrir qual número está nessa sequência? Pensa aí no algoritmo de Euclides. Tenta fazer lá no Google Formulários, tá bom? Eu vou para o próximo exercício enquanto isso. Bom, pessoal, dá uma olhadinha nisso daqui. Qual é o algarismo das unidades de 2 elevado a 2011? Pessoal, nem tenta fazer 2 elevado a 2011, porque não é 2 vezes 2011. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2011 vezes. Nem na calculadora você vai conseguir fazer isso daqui. Gente, vamos lá. Repare que 2 elevado à primeira dá 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 dá 4. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 à quarta, né? 16. Repara que eu estou multiplicando sempre de 2 em 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 à quinta vai dar 32. Aí, ó, 64, 128, 256, perdão, 512, 1024, 2048, aí por diante, tá bom? Isso aqui é 2 à sexta, isso é 2 à sétima, isso é 2 à oitava, 2 à nona, 2 à décima, 2 à 11ª, ok? Bom, gente, aqui já é o suficiente para eu resolver meu exercício, mas nem cheguei nem perto do 2 elevado a 2011. Só que repara, olha o algarismo da unidade em cada um dos casos, que é o que ele quer saber, qual é o algarismo da unidade. Vamos dar uma olhadinha como se comporta o algarismo da unidade. Ele começa com 2, depois ele vai para 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8. Eu arrisco que o próximo é 6. Vamos ver? Se eu multiplicar 8 por 2, vai dar 6, 16, sobe 1. Então, é isso mesmo. Eu tenho um padrão que a cada 4... Opa, risquei no lugar errado. A cada 4, ele repete esse padrão. Então, ó, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Repara, pessoal, que toda vez que eu pegar o expoente e dividir por 4, o resto vai me contar como termina o algarismo das unidades. Quer ver? Ó, 1 dividido por 4 dá 0, o resto é 1. Toda vez que o resto for 1, eu vou ter o algarismo igual ao 2. Duvida? Olha o 5. 5 dividido por 4, né? A gente vai ter 1 e como o resto, 1. Olha qual que é o algarismo? 2. Pega o 2 à nona. Né? 9 dividido por 4 vai dar 2, resto 1. Resto 1, qual que é o algarismo do 9? O 2. Pode ver que sempre que o resto for 2, tá? Então esse aqui, ó, é o resto 1, esse é o resto 2, esse vai ser o resto 3, e esse vai ser o resto 4? Não, não pode ter resto 4. Estou dividindo por 4, o resto é 0. Tá bom? Então, se eu pegar o 2011 que está elevando esse 2 aqui, e eu dividir por 4, é só eu olhar para o resto, que eu sei qual que é o algarismo das unidades. Tá bom? Então, 20 por 4 dá 5. Sobra 0, desce 1. Se eu desci um número, sou obrigado a dividir. 1 dividido por 4 dá 0, desce 1. Vai ficar vezes 2, sobram 3. Se eu descobrir que é 3, eu descobri que o algarismo da unidade desse número vai ser 8. Eu não sei que número é esse, ele vai ser um número super grande,
mas o algarismo da unidade dele vai ser 8. Tudo bem? Beleza, gente? Aqui é um exercício bem curioso, decidi fazer com vocês. Ele mostra que às vezes nas Olimpíadas a gente tem que tentar. Mas tentar o quê? O que dá na cabeça e aí a gente vê depois se deu certo, se não deu. A gente tem que ser criativo nas Olimpíadas, tá, pessoal? Então, a gente pode tentar várias coisas aqui, mas tem um jeitinho bem legal de resolver essa questão que é assim. Ó. João decidiu nadar de 3 em 3 dias. O primeiro dia que ele nadou foi um sábado. Então vamos colocar uma tabela do dia das semanas? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tudo bem? Então, o primeiro dia que ele nadou, pessoal, foi no sábado, né? Então, vamos lá. O primeiro dia que ele nadou foi no sábado. Se ele está nadando de 3 em 3 dias, repara que qual que é o segundo dia que ele vai nadar? Vai ser na terça. E o próximo dia que ele vai... Opa, terça é o segundo dia. Eu vou colocar 2 do segundo dia que ele está nadando, tá? Então, 2 do segundo dia. Aí, quando que ele nadou pela terceira vez? Foi numa sexta. Ok? Aí ele passou mais 3 dias e ele nadou na segunda pela quarta vez. Aí na quinta, ele foi nadar pela quinta vez, ele foi nadar sexta vez no domingo e ele foi nadar pela sétima vez na quarta. Repare que completou uma semana certinho aqui, né? Olha que curioso. E mais do que isso, daqui a 3 dias vai ser quando, pessoal? Vai ser sábado de novo. Repare que a gente vai ter a repetição desse padrão. Porque se daqui a 3 dias ele caiu no mesmo ponto do começo, ele vai repetir o padrão. Então eu posso olhar para o dia 2 aqui, ó, e somar mais 7. Tá? Vai ser a 9ª vez. Ok? Então, ó, aqui vai ser a 10ª vez. Pode ver que essa linha de baixo vai ser igualzinha à linha de cima mais 7. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Qual que é então, vamos só fazer mais 2 linhas, só para a gente ver isso aqui se confirmar. Então, ele nadou a 11ª vez aqui, né? Opa, desculpa, perdão. 11ª vez aqui, errei o lugar da tabela. 12ª vez vai ser aqui. 13ª, 14ª, ok? 15ª voltaria para cá, certo? 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, a 20ª vez e a 21ª vez. Tá bom? Ok, pessoal? Bom, e aqui ele está falando que a gente já fez. O segundo dia foi numa terça, o terceiro numa sexta e assim por diante. Em quais dias da semana João terá nadado pela 100ª vez? Bom, eu posso fazer essa tabela mais tempo ainda, mas obviamente que a gente não precisa, já que a gente já descobriu um padrão aqui, não é? Estou vendo que todo dia da semana ele volta para o mesmo dia. Se eu pegar a 100ª nadada, eu sei que vai ser igual a 7 vezes um quociente mais um resto. Né? E esse resto vai me determinar em que dia que ele está. É só eu olhar para o resto da primeira semana. Então, se eu pegar o 100 e dividir por 7, vai dar 1, sobra 3, baixo 0. Ok? Vai dar 4, 28, sobram 2. Qual dia da semana dividido por 7 tem resto 2? Né? Qual nadada que ele deu que deixa resto 2? Vai ser a segunda nadada, obviamente. Então, o que acontece? Olha lá, se eu pegar a segunda nadada e dividir por 7, vai dar 0 e o resto vai ser 2. Repara, pessoal, que todo mundo da terça-feira deixa resto 2. Se eu pegar o 9, a nona nadada, dividir por 7 vai dar 1, resto 2. Se eu pegar lá a 16ª nadada, dividir por 7 vai dar 2, resto 2. Ou seja, em qual dia da semana que João estará nadando pela 100ª vez? Se o 100 deixou resto 2, ele estará nadando numa terça-feira. Ok? Gente, olha que doido. A gente está analisando o dia da semana, olhando para um problema de divisão. Ok? Bacana, né? Esse também vai estar no Google Formulário, mas eu vou ajudar vocês a começarem, tá bom? Bom, pessoal, encontre o algarismo do número 777 elevado a 777. Gente,
primeira coisa, se eu tenho 777 elevado a alguma coisa, né, elevado a 777 no caso, repara uma coisa aqui. 7 vezes 111 é igual a 777, ok? E quando eu tenho uma multiplicação elevado a uma certa potência, eu posso elevar a potência 7 elevado a 777 e o 111 elevado a 777. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, pessoal, é que repara o padrão da gente elevar 111 a qualquer coisa. Quando eu faço 111 vezes 111, 111 a primeira vai dar 111. E ao quadrado? Putz, não me interessa o resultado, mas olha o algarismo da unidade, quanto que vai dar. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Põe um zero, põe um mais. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Põe 2 zeros ou mais. Então vai ficar 1, 1, 3, 2, 1. Repare que o algarismo da unidade, quando eu elevo 111 ao quadrado, vai ser 1. Tá? Não, nem importa o número inteiro. Importa que o algarismo aqui é 1, o algarismo aqui é 1. Eu acho que vocês já entenderam o que vai acontecer. Né? Mas se eu pegar esse número aqui, ó, e multiplicar por 111, eu vou ter ele ao cubo, né? 111 ao quadrado vezes 111, eu vou ter, ó, 1, 1, 3, 2, 1, põe um zero. 1, 1, 3, 2, 1, 2 zeros. 1, 1, 3, 2, 1. Aqui vai dar 1 de novo. 2, 5, 6, 6, 3 e 1. Olha, o algarismo de novo deu 1. O que acontece se eu multiplicar de novo por 111? Está vendo que sempre vai ficar o algarismo igual a 1? Então, pessoal, este número aqui, ele termina com o algarismo igual a 1. E a hora que eu multiplicar esse número por esse número, como o algarismo da unidade dele é sempre 1, me importa só o algarismo da unidade desse número aqui. Então, ao invés de eu estudar o número 777, eu só preciso estudar o padrão do número 7. Tá bom? Então, pessoal, veja aí, 7 elevado à primeira dá quanto? 7 ao quadrado dá quanto? Vê se vocês acham um padrão, vê se vocês acham quanto que dá para dividir, se tem alguma parte que dá para fazer, igual ao exercício que a gente fez lá do 2, e responde no formulário, tá bom? Pessoal, espero que vocês gostaram da aula de hoje. Comentem para mim, por favor, ou no Hangout, ou no Classroom, se vocês gostaram mais, gostaram menos, acharam muito difícil ou não, só para a gente poder ir planejando os nossos próximos passos, tá bom? Beleza, pessoal? A gente encerra a parte da aula teórica por aqui e espero vocês no Hangout e respondendo o formulário. Valeu!